Então vamos lá, moçada. Com a autorização de vocês, eu estou gravando essa mentoria para poder utilizar posteriormente aí na sala virtual ou mesmo aí como vídeo do YouTube, né? Se não houver nenhum problema com relação a vocês, vamos começar então mais uma mentoria. Então, padrão de sempre, sejam aí muito bem-vindos, né? Gustavo, Aline, Alisson, João Pedro, João Roberto, Maísa e Pedro Henrique. Vamos lá, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês na apostila. Então vamos lá, moçada, questão 42. Essa questão fala assim, né? Assinale a opção na qual o que seja classificado gramaticalmente como destacado em olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente, percebi que o idoso que a dama solidária queria proteger do empurra-empurra não era outro senão eu. Aí ele fala, né? Assinale a opção na qual o que seja classificado gramaticalmente como destacado. Aí a minha pergunta é: qual a classificação dele? Pronome relativo? Pronome relativo, né? Ele seria aí classificado para a gente como um pronome relativo. Beleza. Então, o primeiro passo aí é entender que esse camarada aí para a gente é um pronome relativo. Tá. E você teve dúvida em qual alternativa? Então, eu tinha marcado a alfa, né? Só que, porém, o gabarito tá marcando a delta. Aí eu fiquei... Gabarito tá marcando a delta. Isso. Tá, então vamos por partes, então. Vamos dar uma olhada aí, então, na sua primeira aí, que é você marcou a alfa, você falou, né? Isso aí. Ele fala assim, ó, até hoje não me refiz do choque. Eu já tinha me acostumado a vários e traumáticos ritos de passagem para a maturidade. Ô, Gustavão, o que você achou de diferente da minha leitura? Como assim? Vou ler de novo. Me acompanhe, tá bom? Vamos lá. Até hoje não me refiz do choque. Eu já tinha me acostumado a vários e traumáticos ritos de passagem para a maturidade. Do que você está lendo e do que eu estou falando, você acha que tem alguma diferença? O senhor não falou o quê, né? E sentiu falta dele? Não. É partícula expletiva, então, mestre? Show de bola. Olha aí a nossa querida partícula expletiva, né? Aquela que não é necessária. Esse aí não funciona para gente como pronome relativo, tá? Ele é apenas uma partícula expletiva. Ele vai estar ali só para dar um realce, dar um destaque a mais, mas não vai funcionar como um pronome relativo, né? Aquele eu ali não é o antecedente dele. Tanto é que eu li para vocês sem a presença dele e falta nenhuma foi sentida. Vamos ver a letra D, então, o que ela fala pra gente aí? Me lembrei da manhã em que acordei fazendo 60 anos. Então, vamos lá. A gente poderia analisar essa frase também da seguinte maneira. Ao invés de escrevermos em que, poderíamos escrever quando. E aí nós vimos na mentoria passada que o quando tem esse tipo de antecedente, manhã, tarde, noite, hora, dia, momento, ele funciona para você como um pronome relativo. E quando eu não quero usá-lo, o substituto natural dele é o em que, tá bom? Em que. Também poderíamos raciocinar ou talvez pudéssemos pensar que aqui seria o onde, tá vendo? Só não será o onde por quê? Porque não tem local fixo, não? Alguma Isso coisa? não é indicativo de lugar físico, né? E sim, manhã é uma temporalidade. Então, a melhor opção aqui seria o em que, sem sombra de dúvida. Poderia ser na qual. Então, me lembrei da manhã na qual acordei. Também poderia. E também ficaria muito bem representado aqui se você colocasse o quando, tá? Então, esse sim funciona para você como um pronome relativo, assim como está lá no exemplo citado, beleza? Já era. Já era? Tranquilidade. Mais alguma dúvida? Andrew, eu tenho dúvida de colocação pronominal. Se tiver Podemos também. Podemos. se Estamos tiver um aqui. nome aí antes. Estou hoje aqui, estou igual meu cafezinho aqui para vocês. Estou aqui para servi-los. Vamos lá. Qual é a dúvida aí? Ô, professor, Ou não? é que o meu é do seu material de pronome. Ok. Mas pode resolver primeiro Tá bom, do vamos aproveitar que a apostila está aberta aqui. Eu vou então responder aí ao João Pedro, depois eu abro o meu material e vejo a sua dúvida também, ok? Qual que seria, João Pedro? Página 139, exercício 11. Na frase, o homem que, apesar de carente, se afasta de todos, precisa conscientizar-se de que somos seres sociais e, por isso, uns necessitamos dos outros. Nesse caso, ser humilde é o melhor que se pode fazer pela felicidade. Temos quantos erros de colocação pronominal? O que você marcou? Eu marquei bravo, que tem um erro, mas o gabarito tá marcando alfa. Nenhum erro.
Você achou que tinha um erro, é isso? Eu achei que na primeira linha aí, o homem que, apesar de carente, se afasta, Uhum. esse não tem atrativo, certo? Pra- Hum, do verbo. entendi. Se não me falha a memória, acho que a Aline me perguntou essa questão aí Foi na quinta-feira. quinta-feira. Mas vamos lá, né? Não foi resolvido com vocês, por isso que, né, foi ela que me perguntou ali, acho que no finalzinho da aula, ou no intervalo, não lembro agora. O que que acontece, ó? O homem que, esse que é um pronome relativo, tá? Esse que é um pronome relativo. E, embora eu tenha afastado o pronome relativo do verbo, ele ainda continua com força de atração. Ele ainda continua com força de atração. Então, é aceito gramaticalmente que o ser esteja nessa posição por ser atraído por este pronome relativo, tá ok? Quem diz isso? Titio Segala fala isso, e eu fiquei só de ver se o Celso Cunha também adota essa linha. Mas acredito que não seja diferente, isso é quase um consenso dos gramáticos, tá? Que ainda gera essa atratividade, tá? Mesmo afastando a palavra atrativa do seu verbo, ok? Ele continua com força de atração. Então, aqui não estaria incorreta essa forma, essa construção. Incorreta até estaria se tivesse em ênclise, por exemplo. Beleza. E esse, apesar de carente, seria aposto, certo? Então, Não, não? não. Enfim. Ele Então, é uma locução adverbial, tá? certo. Ele tá funcionando para você como uma locução adverbial, Sim, senhor. Não entendi, tá? então. Ou, não digo nem adverbial, né? Porque ele está falando o homem o qual o homem é carente. Aqui ele funciona para você mais com qualificador, adjetivo, tá? Então, ele mantém a força de palavra atrativa aí. Mantém, mantém. Só que, assim, o Celso Cunha, em relação à colocação pronominal, ele é muito sucinto. Ele não é tão específico quanto os demais gramáticos. Então, ele fala muito pouco sobre a ideia da colocação pronominal. Ele é bem ipsiliter. E isso aqui vai pelo Segala, o Segala aceita essa estrutura, o Segala comenta essa estrutura, e outros gramáticos também comentam, por isso que aqui o gabarito realmente seria nenhum, tá? Então, isso aí fica na manga para vocês. Essa estrutura é válida, mas agora você tem que identificar que ele é um pronome relativo. Geralmente a construção é com esse cara aí mesmo, o pronome relativo e ele afastado do verbo. E ele vai continuar com força de atração. Sim, senhor. Entendi. Beleza? Daqui a pouco a gente vai dar, se der tempo, né? A gente vai dar uma passada aí no Celso Cunha sobre colocação pronominal e aí a gente já vai abordar o que eu tô falando, que ele é muito sucinto, tá bom? Vamos lá. Mais alguma dúvida aí da apostila? Eu tenho ainda. Vamos lá, aproveita. Página 140, exercício 6. Aquela ali então é nenhum erro, né? Nenhum erro. Na oração, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. Foi respeitada a regra da colocação pronominal. Ok, colocamos ali em ênclise, né? Se você observar aqui, o pronome está em ênclise, o C aqui está em ênclise, porque eu tenho início de oração, né? E aí, então, está correta aí a ideia da ênclise. E aí ele fala, foi respeitada a regra da colocação pronominal. Assinale a opção que também está de acordo com a norma. E aí, qual é a dúvida? Eu não entendi o porquê do filo, porquê quilo na Bravo. O porquê não seria uma conjunção que atrai? Então, nós temos aí uma grande problemática nessa questão, tá bom? Mas vamos lá, vamos analisar, tá, da seguinte maneira. Pode ser que ele realmente seja o erro, mas vamos lá. Vamos tentar achar um que está na cara que está errado, tá bom? Se a gente achar um na cara que está errado, aí você vai entender por que esse camarada aí pode ter sido aceito ou não. Em tratando-se de assuntos, tá errado, né? Sim, senhor. Aqui. Preposição gerúndio. Isso, eu tenho em mais NDO, que é o gerúndio. Então, a posição desse C tem que vir aqui, ó, em próclise, né? Então, tem que ser em C, tratando de assuntos do coração, sou muito bom. Aí, pulemos aí o filo porque quilo. Vamos lá. Quanto talento tem desperdiçado-se? Aí, aqui, ó, ado, né? Nós temos a situação aqui do particípio. E o que a gente aprendeu na última aula? Que é proibido colocar pronome depois de particípio. Então, aqui não é a melhor posição. Talento é um substantivo explícito, ele pode se tornar uma palavra atrativa, então aqui fica a melhor posição. Quanto talento se tem desperdiçado nesse país, ok? O que mais? Sempre teve. Opa, sempre te vi. Tá bom, né? Porque esse sempre que tá aqui, ele tá funcionando pra gente como um advérbio sem pausa, né? Ele funciona pra gente como um advérbio sem pausa. E como advérbio sem pausa,
Opa, aqui está o verbo e então ele está corretamente colocado em próclise ao verbo. Sempre te vi, nunca amei-te. Aí aqui pegou, né? Esse nunca amei-te vai servir da mesma maneira do outro. O nunca ali para gente está funcionando como palavra atrativa, tá ok? E aí esse te não é a melhor posição aqui. Nunca te amei. E aí no final tá legal, né? Esquece-me, porque aí tá na ideia do imperativo, e iniciando o verbo, então ali tá correto, mas os outros dois não. Enquanto caminhávamos, ia descortinando-se o verde matizado de Itatiaia. Então, enquanto caminhávamos, ia descortinando-se. Aqui não há erro, né? Então aqui tá certinho, tá vendo? Porque aqui eu tenho uma locução verbal, né? Se você for olhar aqui, você tem isso aqui como locução verbal formada por gerúndio, né? São aquelas locuções que eu falei, a tal da locução perifrástica lá, que é gerúndio ou infinitivo. E eu estou encarando isso aí como se eu estivesse iniciando o período. Então eu tenho posições que eu poderia assumir aqui, ó. Essa frase poderia ser escrita assim, ó. Ia se descortinando. Poderia ser ainda ia se descortinando. E a terceira opção seria a que foi apresentada, ia descortinando-se. Então, se aparecesse de uma dessas três maneiras, estaria correto, assim como está correto a letra E, e ele quer a correta, né? Ele quer a que não tenha infringido aí a norma culta. Então, eu considero essa aqui como correta, essa aqui não tem choro. Agora, a B de bola tem um chorinho. Eu não sei se o gabarito marcou B de bola. Não, o gabarito é eco. Eu só fiquei na dúvida da construção da frase mesmo, da Bravo Não, ali. então, aí que acontece? Aqui nós temos um entreveio aí, né? Por que um entreveio? Esse porquê está com valor de quê? Aí é que está o X da questão. Se ele tiver com valor de causal, ela é uma conjunção subordinativa. E como conjunção subordinativa, ela é palavra atrativa. Então, o correto seria filo porque o quis. Filo porque o quis. Teria que ficar assim. Eu quis, tu quiseste, ele quis. Então, né, no caso seria, não censuro meu ato. Eu fiz meu ato porque quis meu ato. Então, essa é a ideia do lo que está aparecendo ali. Só que por que essa construção seria indevida? Seria indevida porque esse porquê com valor causal é uma conjunção subordinativa, portanto, palavra atrativa. Obrigatoriamente, um verbo só, eu sou obrigado a colocar ali o pronome antes do verbo. Então, a construção seria essa. Porém, todavia, entretanto, se esse porquê tiver valor explicativo, ele é uma conjunção coordenativa, não é? Seria uma conjunção coordenativa explicativa. E aí se torna uma palavra optativa. E aí não estaria errado. Percebe? Só que veja, na letra E eu não tenho esse dilema. Tá vendo? A letra E é pura e simples. Eu não tenho esse dilema na letra E. Então eu vou marcar sempre entre o certo e o dilema, eu vou marcar sempre o certo. Então marcaria E e depois deixa o pessoal correr atrás aí, brigando pela B de bola. Mas muitos autores dizem que essa conjunção está com valor causal mesmo, tá? E aí essa seria a construção correta. Eu sempre brinco com essa fala, né? Porque ela é de um presidente, né? Jânio Quadros, e como presidente ele falou e ficou eternizado como uma frase correta e acabou, né? Mas, gramaticalmente, a melhor construção seria essa que a gente acabou de fazer aí, tá bom? Ô, professor, Pois não. o senhor colocou a opção ali embaixo, ó, ia se descortinando. Isso aí não estaria errado? Porque, tipo, eu tenho anotado as minhas coisas aqui, que o pronome, toda vez que o verbo tiver no gerúndio, ele tem que ficar depois do verbo. Não, não foi isso que eu disse. Será que eu marquei errado, então? Então, cuidado. Se tiver verbo no gerúndio, aí não é só verbo no gerúndio, aí é uma locução verbal. O que você anotou tá certo, mas é quando só tem o gerúndio. Teria só a palavra descortinando, não teria o ia. Então, aí você tem uma locução verbal. E aí, como locução verbal, aí ele pode assumir várias posições. Fica optativo, né? Não é optativo, tá? Cuidado com isso. Não é optativo. Optativo são aqueles casos daquelas palavras que seria pronome pessoal do caso reto, explícito ou pronome de tratamento. Substantivo explícito, pronome demonstrativo na função de sujeito, né? Um pronome demonstrativo substantivo. E aquele infinitivo não flexionado, precedido de uma palavra atrativa ou precedido das preposições para, sem, em, de, a, por. Essas são regras de optativo, facultativo. Aqui é uma regra de locução verbal.
Cuidado para não confundir, porque se ele falar, há um caso optativo. Caso optativo é de palavra optativa. Marque alternativa onde o pronome poderia ocupar mais de uma posição. Opa, aí seria aí, ó. Tá vendo? O pronome poderia ocupar mais de uma posição, porque aí você tem uma locução verbal. Só lembrando, moçada, quando você tem uma locução verbal, quais são os tipos de locução verbal que a gente tem? Vamos lá, aproveitar que aí tô vendo que tá com dúvida, vamos matar ela aqui agora. Se eu tenho uma locução verbal, quais são os tipos de locução verbal que eu vou ter que analisar? Vocês lembram? Infinitivo ou gerúndio. Locução formada de auxiliar mais infinitivo ou gerúndio, que eu dei o nome de perifrástica, ou... Tempos compostos. Tempos compostos é outra, mas tem mais uma, que é a de voz passiva analítica. Ou seja, seriam ali as locuções formadas com particípio, exato. Aí vem tempo verbal composto e a de voz passiva analítica, tá ok? E aí o que a gente aprendeu dessas locuções? Vamos analisar primeiro a perifrástica, que é formada com infinitivo e com gerúndio. Se a locução inicia a frase, ou seja, não tem palavra atrativa, o meu pronome oblíquo pode ocupar essas 3 posições que a gente está vendo aí, ó. Em ênclise ao primeiro verbo, em próclise ao segundo verbo e em ênclise ao segundo verbo, que são as 3 formas que estão aparecendo aí na letra E, né? Aqui a letra E forneceu e mais as 2 que eu acabei de escrever. Isso se for uma locução perifrástica, ou seja, se fosse com infinitivo, seria a mesma coisa. Desde que não tenha palavra atrativa, porque se tiver palavra atrativa, então o pronome vai vir antes dos 2 ou depois do último. E alguns autores consideram que, desta maneira, ele poderia ficar solto ali no meio, se for perifrástica, tá? Por causa que tem uma palavra atrativa. Não poderia vir em ênclise ao primeiro, se tiver palavra atrativa. Depois nós temos as locuções formadas por particípio. O que a gente aprendeu com locução formada por particípio? Que é proibido colocar pronome oblíquo átono depois de particípio, ok? E aí, então, a gente fica naquela opção. Se eu tenho lá uma locução formada por particípio, que é o que está acontecendo com a letra C ali, ó. Dá uma observada na letra C, ó. Quanto talento tem desperdiçado, tá vendo? Esse tem desperdiçado é uma locução de tempo verbal composto. Então, ali, por que eu tive que tirar o C do final? Porque está no particípio. Se começasse a frase com tem desperdiçado, se não tivesse ali quanto talento, tá? Mas tivesse o pronome, poderia ser tem-se desperdiçado. Tá vendo? Tem, tracinho, se, desperdiçado. Com palavra atrativa, seria se tem, né? Não se tem desperdiçado. E acabou. Não tem outra opção, porque eu não posso colocar no final. Não posso colocar em ênclise ao primeiro, porque tem palavra atrativa. Mas alguns autores dizem que solto ali no meio poderia, por causa da palavra atrativa. Não tem se desperdiçado. Mas eu já falei para vocês que pronome oblíquo átono solto no meio dos 2 é sob júdice, tá? Deixar bem claro isso para vocês, tá bom? Evandro, Pois não. então eu acho que a questão 9 não tem gabarito, porque é justamente sobre tempo composto e... Vamos lá, vamos dar uma olhada. Mas, o Alisson, entendeu? Entendi. Tirou a dúvida. Cuidado que o que você leu é o caso de ênclise, tá? Depois de gerúndio, pronome. Só que aí eu tenho só o gerúndio, tá? Não tem em mais gerúndio, não tem uma locução verbal formada por gerúndio, é só o gerúndio. Aí sim, você vai usar o pronome depois do gerúndio. Agora aqui não, aqui é uma locução verbal e não é um caso optativo. É colocação do pronome diante de locuções, tá? Deu para entender isso aí? Entendi. Beleza, vamos para a questão 9, então. Eu acho que tá certa a 9 sim, professor, por causa da palavra atrativa, não. Tá, vamos ver? Vamos lá que a gente já tira essa dúvida aqui agora. Observe as seguintes colocações do pronome átono. É verdade que... O que é esse que aí? É palavra atrativa também. Qual delas? O nome relativo. Peraí, não, calma lá. É verdade que... Não, eu não encaro isso aqui como palavra, pronome relativo não, tá? É simples. Pega toda essa oração, ó, que não me tenho dedicado muito na busca. E se eu trocar por isso? Eu não poderia... integrante? Isso, eu não poderia construir assim, ó, isso é verdade? Então, esse que não me tenho dedicado muito na busca é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Que a verdade ali para você está funcionando como predicativo. E aí, então, a oração funciona como teu sujeito, só que ele colocou depois, tá? Ele inverteu a ordem, mas isso não é pronome relativo, ok? Enfim, é uma palavra atrativa. É o id integrante, né? Aqui nós temos aí a conjunção integrante, ok? Conjunção integrante. E aí, vai lá. É verdade que
Não me tenho. Aí eu tenho a palavra atrativa aqui. E aí tenho dedicado. Aí aquele tipo de locução que a gente falou. E o me está vindo antes por causa da palavra atrativa. Perfeito. Então isso aqui está correto. Professor, nesse caso aí, o me poderia ficar entre as palavras atrativas? É verdade que me não. Sim, a tal da apossínclise. Aqui poderia, tá bom? Depois, é verdade que não tem o me. Esta posição aqui seria irregular. Essa posição aqui seria irregular. Por O quê? me tinha que vir antes. Ou aí é que está o X da questão. Ou ele viria antes, não me tenho, como está no primeiro exemplo, ou alguns autores falam que no Brasil, tá? No Brasil, esse camarada ficaria solto aqui. Mas isso aqui é sob júdice, tá? Então ele poderia ficar como está aqui na 3, ó. É verdade que não tenho me dedicado, tá? Que seria essa forma aqui, ó. Isso aqui acaba ficando sob júdice para alguns autores, para outros ele considera como correto. Esse aqui não tem como, tá? Esse aqui seria uma forma incorreta, porque depois de particípio não dá para colocar o pronome. Ou então, ou esse pronome viria solto aqui no meio, ou esse pronome viria aqui, sendo aqui a melhor posição. A posição 1 aqui seria a melhor posição do que a posição 2. Bom, com base na norma culta do Brasil, né, podemos afirmar que o pronome átono está colocado corretamente nas frases com os seguintes números. Se a gente for considerar que esse camarada aqui está correto, se a gente for considerar que esse camarada aqui está correto, porque no Brasil ele é aceito, então nós temos a 1 correta, a 3 correta. 1 e 3. Tem essa resposta? É, o gabarito da Bravo mesmo, 1 e 3. Que eu achei que o pronome não poderia ficar solto no meio do tempo composto. Igual o Então, senhor falou, mas mas lembra, tem eu não falei que não necessidade. pode. Eu falei que ela fica sob júdice, tá bom? Sim, senhor. Beleza? Brasil. Ok? O que não pode é o me em ênclise ao primeiro quando tem palavra atrativa, que é o item 2. O item 2 não pode, tá? Se tem palavra atrativa, ou ele vai vir antes. Então a gente vai configurar esse martelo aqui agora, para a gente bater esse prego aí, ó. Numa locução verbal, seja ela qual for, com palavra atrativa, ou o pronome vem antes, ou o pronome vem solto no meio, ou o pronome vem depois do último, ao final. Só não vai vir nos formados por particípio, beleza? Então, assim, a gente tem que ter em mente que o meu pronome oblíquo átono, diante das locuções verbais, pode assumir 3 posições, com palavra atrativa, tá? Sem palavra atrativa, ele pode assumir ênclise ao primeiro, solto no meio, no final do último, com exceção dos formados de particípio, porque eu não posso colocar depois do último. Mas com palavra atrativa, ou ele vai vir antes dos dois, ou vai vir solto no meio, ou vai vir depois do último, desde que o último não seja particípio. Deu para ficar claro isso aí? E aí eu chamo a atenção. Lembre-se que solto no meio dos dois, para alguns autores, não é a melhor posição. Então, ela fica sob júdice, tá bom? Ah, professor, e aqui agora? Se eu aqui, por exemplo, nas alternativas, tá vendo? Na alternativa não tem a opção de um só a um correta, percebe? Uhum. Então, aqui o nosso subjúdice está nos ajudando. Mas, professor, e se tivesse só a 1 correta? Aí, eu mesmo assim, moçada, eu pensaria muito em não marcar ele solto no meio do verbo. Por quê? Porque a gente vai ver a bibliografia de vocês daqui a pouquinho. Lembra que eu falo? Quem manda é a bibliografia. Evandro, então é o mesmo caso da questão 11, um pouquinho mais embaixo aí, porque ele também entra com tempo composto e... Aqui, a 10 também, né? Aqui na 11 ele considera essa mesma... Então vamos lá. Assinale o único exemplo em que há erro indiscutível. A palavra aqui é indiscutível, na colocação do pronome átono. Aí vamos lá. Quem lhe teria contado o segredo? Ok. Por que ok? Quem é pronome interrogativo faz a tração aí da própria. Isso, quem é pronome interrogativo. Então, o quem aqui para mim é minha palavra atrativa, né? Então, ele é que vai atrair aqui o pronome para perto dele. Aí vem, ó, quem teria lhe contado o segredo? Essa alternativa, ela, para mim, né, ela fica sob júdice, pelo mesmo motivo que a gente está falando. Não seria a melhor opção, mas perto dessa aqui, ó, é indiscutível. O problema da palavra que ele botou aqui, ó, indiscutível. É indiscutível que não, ou melhor, ou seja, não se discute que todo mundo concorda que não se coloca pronome oblíquo átono depois de particípio. Isso é indiscutível. Então tá aqui, ó, D de dado. Isso aqui é impossível. Agora, essa aqui, tá vendo que ele não tá em ênclise ao primeiro verbo, e sim em próclise ao segundo? Aí é discutível.
Tá vendo? Embora já falei para vocês, principalmente por causa daquele futuro do pretérito ali, é complicado, porque poderia dar a impressão que eu estou colocando o pronome depois de futuro do pretérito, mas não é porque não está ligado ao primeiro verbo, não está com hífen, né? Ele está solto ali no meio. Então, a ideia aqui que se passa é que ele está em próclise ao segundo verbo. Então, isso é discutível, enquanto que a letra D é indiscutível, não pode. Tudo bem? Tem letra E aí também? Não. Tem, Tem, vamos ver a E. Acho que a E tá na outra página, né? sim. Peraí. O segredo ter-lhe-iam contado. Não, aqui é ok, né? Aqui tá em mesóclise justamente por causa disso, né? Não tem palavra atrativa, não posso colocar o pronome antes. Não posso colocar o pronome depois do particípio que tá lá. Mas também não posso colocar o pronome em ênclise ao primeiro verbo, porque ele tá no futuro do pretérito, né? Então, a posição aqui tá correta como mesóclise. Tudo bem? Sim, A última minha, juro, tá? É Não? aqui. Fica à vontade aí, pô. A A 15. gente não vai Primeira abandonar a vez, Aline, não. Fica tranquilo, a gente não vai abandonar a não, Aline, mas não. tira a dúvida pra mim da 12, professor. Tá Essa 12? mesma. Então vamos lá. Ok. Numa das frases abaixo, a colocação do pronome pessoal não obedece às normas vigentes. Ou seja, tem erro, né? Ter-lhe-iam falado, tenho prevenido. Essa tá erradaça, né? Essa não obedece de jeito nenhum. Quem nos dará razão? Obedece, nunca nos diriam em verdades, obedece, e haviam-no procurado, perfeito. Tá? Quem não está obedecendo aí é a B de bola, por quê? Porque aqui, né? Eu li a questão errada. Ah, tá. Porque aqui é particípio, né? E aí eu não posso colocar pronome depois de particípio. É isso que eu ia perguntar. O O tem que ficar depois do tenho, né? Tenho o prevenido, Certo. tá ok? Mas não poderia ficar ali depois do particípio. Proibido depois do particípio, né? Beleza? Tá bom, beleza. Mais alguma, moçada? Qual é a última aí, João Pedro? A 15. A 15. 15. A colocação proclítica ou enclítica do pronome oblíquo é facultativa. Opa, apareceu aí a palavra facultativa, né? Então, ou seja, um caso de ser facultativo. Quando ele fala em caso de ser facultativo, é a ideia das palavras que geram essa posição facultativa. E aí, não necessariamente, se você tiver uma locução verbal aqui, não poderia ser resposta, mas vou repetir: colocação pronominal diante de locução verbal não é caso facultativo, bom? Mas o pronome acaba ficando em próclise ou em ênclise, mas não é esse tipo de estrutura que provavelmente vai aparecer aqui, tá bom? E sim com aquelas palavras que a gente considera como optativa. Então vamos lá. Na letra A, essa medida nos proporcionou uma qualidade de vida melhor. Quem é que nos proporcionou uma qualidade de vida melhor? Essa medida. Aqui, medida seria aquela situação de um substantivo explícito e, pela regra, esse camarada ok aqui, mas poderia estar aqui também. Então, assim, eu já marcaria a letra A. Não, é isso, mestre. Matou já. Eu não percebi o sujeito explícito aí. O gabarito é alfa mesmo. Beleza, show. Já marcaria a letra A justamente porque é um caso, né, nítido aí de palavra atrativa, mas com opção de ser facultativo, tá? Vou até botar um maisinho aqui e escrever aqui nos também, botar tracinho nos, só para a gente entender que poderia estar ali ou lá. Agora, você tinha marcado alguma outra? Tinha dado uma dúvida para você? Não, eu não tinha achado Não tinha visualizado mesmo. mas entendi já. Mas vamos lá, por que na B não é? Abrigamos nessa casa as pessoas que... Opa, aqui a gente tem, né? O antecedente, aqui pessoas. Então, esse camarada aqui é um pronome relativo, e aí só pode a próclise, né? O que mais? Não ser, opa, tem o não aqui, só pode a próclise também. E atravessaram por entre as árvores sem que ninguém se desse. Aí eu tenho aqui a presença do ninguém, que é pronome indefinido substantivo, ele vai atrair esse pronome aqui também. Ele vai atrair esse pronome, então, show de bola. E certa auréola que te faz divina. Certa auréola, a qual auréola, opa, esse aqui é um belo de um pronome que é relativo, então ele realmente atrai o pronome para antes do verbo, ok? Beleza? Então, letra A mesmo é o nosso caso facultativo. E qual o caso facultativo? Sujeito explícito de núcleo substantivo, beleza?
Mais alguma dúvida aí da apostila? Maísa tá quietinha aí, Alisson tá quietinho também, estão acompanhando, tá sendo proveitoso para vocês também, vocês têm dúvida aí também? O Gustavão bateu o dedo e morreu, cara. Não, tô aqui, pô. Não escuta. Ai, Jesus. Moçada, mais alguma dúvida aí dos exercícios da apostila? Se não, eu vou abrir do meu material para a gente poder discutir. Professor, Pois não, professor, eu pois não. tenho, mas é na 18, voltando aqui, calma aí. 18, mas a 18 desse material aqui. Não, é dos pronomes mesmo. Ah, da outra apostila. Isso. Não, Pronome. perdão, outra apostila não, Não, né? o Do outro capítulo capítulo. 7. Isso, Tá, capítulo esse 7. capítulo aqui. Questão 18, qual é a dúvida? Ah, essa No daí eu não fiz caso- também, acabei de ver aqui. Ah, essa tava em dúvida também? Acabei de ver aqui, tá com interrogação, eu não fiz aqui. Então vamos lá. Maísa, qual a sua dúvida? Eu não entendi a partícula C. Ah, vamos lá O então. que seria? Uhum. Em relação à crônica, então, adeus. Assinale a opção em que o elemento destacado não possui a mesma função morfológica que o termo grifado em. Era como se ele, de um certo modo desafiante, estivesse a divertir-se com minha surpresa. E aí, qual o valor desse C para vocês? Apassivador, expletivo, reflexivo, verbo pronominal. O que vocês acham? Eu acho que seria verbo Pronominal, pronominal, não? É, né? Tá na cara, né? Quem se diverte, tá vendo? Eu me divirto, tu te divertes, ele se diverte, nós nos divertimos, vós vos divertis e eles se divertem. Então, observe que aí não é o verbo divertir, aí é o verbo divertir-se. Então, esse se está com função pronominal, de verbo pronominal, de parte integrante do verbo. E ele quer saber onde não possui a mesma função, ou seja, onde o pronome oblíquo não é parte integrante do verbo. Então, ele poderia ser uma apassivadora, não é parte integrante do verbo. Poderia ser uma reflexiva, não é parte integrante do verbo. Poderia ser uma expletiva, não é parte integrante do verbo. Essa é a ideia. Vamos lá, na letra A. Ali estava aquele de quem horas antes eu me despedira para sempre. Aí é o verbo despedir-se. Esse é pronominal. Eu me despeço, tu te despedes, ele se despede, nós nos despedimos, vós vos despedis e eles se despedem de alguma coisa, ok? Então, ali estava aquele de quem horas antes eu me despedira para sempre. Depois, aproximou-se de mim um padre velhinho. Aqui é o verbo aproximar-se. Quem se aproxima de alguém. Durante o jantar ruidoso e calorento, lembrei-me de Kipling. O verbo lembrar é igual ao verbo esquecer. Vocês lembram? O que acontecia com o verbo esquecer mesmo? Ele é pronominal por natureza? E a Não. particularidade do verbo? Isso. Qual é a particularidade do verbo esquecer? Que quando pronominal, né, quando ele for tratado como pronominal, ele será de regência transitiva indireta, exigindo a preposição de. E o verbo lembrar é a mesma coisa. Então, ali não está escrito lembrei, ali está escrito lembrei-me de alguma coisa. Então, está correto, ele foi tratado como pronominal e a regência dele, então, torna-se transitiva indireta, regido pela preposição de, tá ok? Depois, mostrou-me todas as raridades. Opa, quem mostra alguma coisa a alguém. Aqui não é o verbo mostrar-se. Percebe? Olha uma coisa interessante. Olha uma coisa. Mas vamos lá, vamos analisar a letra E. Afastei-me. Vocês acham que é o verbo afastar-se? Tá com cara de ser o verbo afastar-se, não tá? Agora preste atenção numa coisa. Este verbo que está aqui, qual o tempo verbal que ele tá? É pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Qual pessoa? Primeira, E singular. qual foi o pronome que você usou? De Oblíquo. primeira. Primeira. Tá bom. Show. Aproximou-se. Qual o tempo verbal desse verbo? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Terceira pessoa do singular. Opa, muito bem. Terceira pessoa. Qual o pronome que ele usou? De terceira. Percebeu? Lembrei-me. Qual o tempo desse verbo? Pretérito perfeito. Qual pessoa? Primeira. Qual o pronome? De primeira. Afastei-me. Pretérito perfeito. Qual pessoa? Primeira. E o pronome? Primeira. Mostrou. Pretérito perfeito. Qual pessoa? Terceiro. Terceira. Qual o pronome? Pô, não pode ser pronominal. Porque quando ele é pronominal, ele tem que respeitar a pessoa que você está conjugando. Ah, professor, mas o reflexivo é assim também. Então você tem que tomar cuidado com o reflexivo, tá bom? Porque ele poderia ser reflexivo.
E aí, reflexivo não é pronominal, mas aí para ser reflexivo ele não teria que ser o objeto da frase, lembra disso? Para ser reflexivo, o pronome tem que ser o objeto da frase. E em todos os exemplos que nós vimos aí, não há o objeto da frase sendo representado por pronomes, a não ser na letra D. E quando eu olho esse objeto da letra D, ele não é a mesma pessoa do meu sujeito, então ele não é reflexivo. E também não é pronominal, porque se fosse pronominal, ali teria que ser mostrou-se. Percebeu isso, moçada? Pegaram a dica aí? Quando você for analisar um verbo como pronominal, lembre-se, o pronome tem que acompanhar a pessoa que está sendo conjugada. Então, ó, eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, tá vendo? Então, o pronome está sempre acompanhando a pessoa gramatical que está sendo conjugada. Ah, professor, mas isso também acontece quando ele é reflexivo. Sim, mas aí eu repito, se ele fosse reflexivo, o pronome estaria desempenhando função de objeto com a mesma pessoa do meu sujeito. Legal, né? Dá para Pode perceber isso repetir, aí? professor, de novo, por favor? Pô, falei tanta coisa, né? Qual parte? O pronome, ele sempre acompanha? A pessoa que está sendo conjugada, quando ele é pronominal, né? Por exemplo, Então, o verbo... eu posso usar essa definição para verbo pronominal. Pode, mas aí tá vendo que eu tô sendo bem taxativo. Cuidado, que quando ele é reflexivo, ele também faz a mesma coisa, tá? Mesma coisa assim, ele também vai obedecer a mesma pessoa gramatical. Só que qual é a diferença? É que o pronome oblíquo, ele vai assumir função de objeto para ser reflexivo. Quando ele é só pronominal, ele não pode ser o objeto da frase, mas ele vai respeitar a pessoa gramatical que está sendo conjugada. Então, ó, eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, tá vendo? Então, por que eu usei o me? Porque sou eu. Por que eu usei o te? Porque é tu. Por que eu usei o se? Porque é ele. Por que eu usei o nos? Porque somos nós. Por que eu usei o vos? Porque sois vós. Por que eu usei o se de novo? Porque são eles. Só que você tem que garantir que esse me, esse te, esse se, esse nos não desempenha a função de objeto. Porque se desempenhar a função de objeto, o que você tem, na verdade, é um pronome reflexivo e não parte integrante do verbo. Mas se ele não é o objeto, então ele é só parte integrante do verbo. Dá uma olhada na letra A lá, ó. Quem é ela, ó? Quem se despede de alguém. Tá vendo? Ó? Ali estava aquele de quem horas antes eu me despedira. Tá vendo? Ó? Eu me despedira dele. Tá vendo? O pronome relativo aqui para a gente está funcionando como o objeto indireto do verbo despedir-se. Então, o me lá não é o objeto direto. E mesmo ó, que o objeto aqui é uma terceira pessoa, tá vendo? O objeto é uma terceira pessoa. Ele não representa a pessoa do sujeito, que a pessoa do sujeito sou eu. Tá dando para entender, moçada, o que eu tô falando? Ou tá nebuloso? Se tá dando para entender, dá aquele joinha. Eu então fala, ferrou, você não tá entendendo nada dessa porra. E aí? Gustavão tá com cara de que, caraca, não entendi porra nenhuma, professor. Então vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Aproximou-se. Tudo bem? Aproximou-se. Quem se aproxima de alguém, de alguma coisa, certo, Gustavão? Certo. Beleza. Olha aqui o de alguém aqui, ó. É ou não é? Sim. Então esse cara é seu objeto o quê? Indireto. Pronto. Percebe que o pronome não é o objeto? Você entendeu que aqui o pronome não é o objeto? Porque o teu objeto tá aqui na tua frente, cara. Tô entendendo, sim. Beleza? Deu para entender, moçada? Todo mundo entendeu? Alisson, você entendeu o que eu acabei de explicar? Porque se aquele se fosse o objeto da frase, aí o pronome seria reflexivo e não pronominal. Como o objeto não é ele, pronto, então ele só representa a pessoa gramatical, só. Não como objeto, só porque ele está auxiliando a conjugação. Então é dessa maneira que você vai diferenciar o verbo quando o verbo pronominal ou quando é parte integrante do verbo. Deu para entender? Mais alguma dúvida? A gente poder ajudar a Aline, hein? Posso abrir o outro material, então? Aproveita, moçada. Se houver mais alguma dúvida, aproveita. Não? Vou abrir o meu material. Qual que é o material, Aline? É esse que a gente usou da última vez? É o de pronome. Aquele primeiro. Pronomes e determinantes. Ah, pronomes e determinantes. Então foi o que a gente usou mesmo, né? Só um minutinho aí, deixa eu abrir aqui. Qual a classificação dos pronomes destacados na frase abaixo? Era uma luta enorme a que ia se travar. O índio o sabia e esperou tranquilamente como da primeira vez. E aí, o que vocês acham? Os dois são demonstrativos, né? Tá com cara, né? O primeiro eu sei que é demonstrativo. Só que eu coloquei como o índio o sabia como oblíquo átomo. Não. Lembre-se que esse camarada aqui, ó, faz referência a esta ação aqui, ó. Quando eu troco esse camarada por isso, tá vendo? Esse vai ter aquela ideia do verbo vicário, né? Só que o verbo vicário tem a ideia lá do verbo fazer, né? Mas ele tem o mesmo contexto, ó. Ele vai dizer assim, ó, era uma luta enorme aquela, ou
para a gente poder, para ficar melhor, ao invés de usar o aquela, eu vou usar essa. Então, ó, era uma luta enorme, essa que ia se travar. Essa o quê? Essa luta, tá bom? E o índio sabia isso. Isso é a oração inteira. Era uma luta enorme. Aqui ia se travar. E isso ele sabia, tá vendo? O índio sabia isso. O que que é isso? A luta que ia ser travada. Então, ele também funciona para você, tá? Como um pronome demonstrativo, porque ele faz a retomada através de um demonstrativo da ação anterior. Então, da mesma Então, maneira que este a tem o valor de essa, este o tem o valor de isso. E o que é isso? A luta que ia se travar, tá vendo? Então, os dois são pronomes o quê? Demonstrativos. o é por causa disso. Agora, Porque como ele retoma a oração, você retoma de forma masculina, tá. tá bom? Tá. Lembra do verbo vicário? Lembra? João estuda muito, mas só o faz à noite. Lembra disso? Mais ou menos. Tá vendo? Porque, por que que eu falo o faz? Porque é o isso, né? Mas só faz isso. O que que é isso? Estuda muito. Entendi. Tudo bem? Porque também depois foi, se não poderia ficar o índio a sabia, mas aí não dá. Fica até estranho. Não, né? É porque ele não está retomando a palavra luta propriamente dita, ele retoma a ação, que é toda a oração anterior, tá bom? Certo. Tá. Tranquilo? E é o Qual outra? próximo também. A Próximo próxima? exercício. Vamos para a próxima. Leia. Encontrei a pessoa certa, falei sobre os olhos dela. Ao unir as duas orações, subordinando a 2 a 1, mantendo o mesmo sentido que cada uma apresenta e usando adequadamente os pronomes relativos, tem-se. Tá, aqui eu quero, então, unir as duas orações através de um único pronome, né? Através, na verdade, de um único elemento que seria o pronome relativo. Então, encontrei a pessoa certa, falei sobre os olhos dela. E ele fala, encontrei a pessoa certa, sobre cujos os já era, né? Esse camarada aqui não pode, né? Por causa do cujo aí não tem como, tá ok? Depois, encontrei a pessoa certa, sobre os olhos dela falei. Não faz sentido, né? Percebe que são os olhos, tá vendo? Os olhos da pessoa. A ideia aqui é de posse, né? Mas por que que aqui ele tá usando, tá vendo? Outra coisa, tá vendo que ele já usou o cujo aqui? Sim. Então, esse dela também estaria errado, por causa do cujo ali. Porque o cujo já é na indicação de posse. Então, não faria sentido você ter que repetir essa posse. Depois, ó, encontrei a pessoa certa sobre cujos olhos falei. Opa, essa aqui tá legal, né? Você tem aqui o cujo funcionando para você como o pronome relativo que vai unir os olhos da pessoa. Ok? E quem fala, fala sobre, fala de. Então, por que que eu tenho essa preposição sobre antes do cujo? Por causa do verbo falar. Então, a ser é a resposta correta. Aí depois ele fala da D aí, né? Encontrei a pessoa certa cujos olhos falei. O que é que tá de diferente a D da C? Tem a preposição. E isso, faltou a preposição. E aí a preposição é obrigatória porque eu falei, tá vendo? Ó, eu falei sobre os olhos. Tá vendo? Quando eu só analiso a outra oração, a oração que vem depois, a ideia que dá é que eu falei sobre os olhos, eu falei dos olhos. Então, os olhos, a palavra olhos ali, ela tá preposicionada. E é por isso que a preposição tá vindo antes do cujo lá. Fechou? Tá, entendi. Ela é obrigatória, tá? Não posso tirar aquela preposição dali. Mais alguma dúvida? Não, a minha só. Moçada, eu infelizmente vou ter agora que parar, porque também vou fazer a mentoria com o pessoal da SpaceX, né? E a gente está nessa sempre de 1 hora aí. Agradeço aí a vocês a presença. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Moçada, agradeço aí de coração a presença. Foi uma presença perto das outras mentorias aí até interessante, né? Teve mais gente aí. Aí eu pergunto a vocês, quando você vem com a dúvida, não fica mais fácil? Quando você já vem com ela, não digo nem já resolvida, né? Porque se é uma dúvida, não está resolvido. Mas se você tentou fazer e a hora que a gente faz e fornece a explicação, vocês não concordam comigo que a fixação é muito maior? Ou seja, você não vai errar de novo, né? Ou pode até errar, mas vai chegar um momento que isso vai saltar aos olhos e você, opa, peraí, filho, isso aqui eu não vou errar mais, isso aqui já fiz lá, já errei da outra vez, dessa vez eu não vou errar. Então, né, como eu sou sempre o professor chatão que perturba vocês dentro de sala, mas é justamente por causa disso, moçada. Veja como é gratificante. A gente tá aqui, ó, e se bobear, a gente ficaria mais 1 hora aqui, fácil, sem ser pesado, sem ser chato,
Então, assim, isso é muito legal. É esse espírito que a mentoria quer trazer em vocês, de estudar, de fazer o exercício, de mostrar que realmente, resolvendo o exercício, você tem uma grande chance de aprender. Tá bom? Moçada, obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês, um bom fim de semana. E você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso, moçada. Forte abraço, Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Tá bom, moçada. Um senhor. abraço. Obrigada. Tchau, Falou, tchau. Até mestre. mais. Faz o L. Falou, senhor. Para dessa que faz o L, pô. É o cano, pô. Fusão. Sai fora. Valeu, moçada. Um abraço aí. Até mais.